O homem não tem a sua existência garantida pela natureza, então ele precisa transformar a natureza pelo trabalho para garantir a sua existência. O homem precisa aprender a se apropriar dos meios de sobrevivência. O homem aprendia a viver vivendo, aprendia a trabalhar trabalhando, aprendia a lidar com a natureza lidando. Nessa época, mesmo sem existir escola, já existia a educação. Então podemos dizer que a educação, o aprendizado, coincide com o próprio processo de existência humana. Todos viviam do trabalho de todos. A partir do momento que alguns homens se apropriaram da terra, que era o principal meio de produção da época, eles não precisaram mais trabalhar. Agora, alguns passaram a viver do trabalho de outros, ou seja, quem tinha a terra passou a viver do trabalho daqueles que necessitavam da terra para sobreviver. Então, eles passaram a trabalhar para garantir a sobrevivência deles e também o sustento dos donos das terras. A escola surgiu com o surgimento da propriedade privada. A terminologia escola vem do grego e significa o lugar do ócio, lugar do tempo livre. Agora, como um grupo de pessoas passou a viver do ócio, surgiu a instituição escolar, voltada exclusivamente para esse público que vivia do ócio. Enquanto isso, a grande maioria da população trabalhadora continuava se educando pelo trabalho. Essa situação em que a educação era exclusiva para a classe não trabalhadora caracterizou o mundo antigo e a Idade Média. O currículo ensinado nas escolas envolvia atividades físicas, música e o desenvolvimento da arte da palavra, ou seja, a arte do mando. A classe era preparada para mandar e outra classe era preparada para obedecer. Nesse caso, a classe trabalhadora era preparada para executar as ordens. Quem nascia escravo, morria escravo. Quem nascia nobre, morria nobre. Mas a educação principal ainda era a do trabalho. A educação escolar continuava a ser secundária e essa situação permaneceu até o final da Idade Média. A generalização da educação escolar só aconteceu com a chegada da sociedade moderna, com o processo de produção que fez o homem migrar do campo para a cidade. A atividade da agricultura foi substituída pela da indústria. O homem se distanciou da natureza e das relações naturais e passou a se organizar pelo direito positivo, pelo contrato social. Com a vida urbana mais intensa, veio a necessidade de se dominar códigos para se conseguir viver nessa nova sociedade. E a alfabetização passou a ser considerada uma condição de cidadania. Nesse momento histórico, a escola ganhou uma nova significação. Deixou de ser um local para poucos e passou a ser um local de universalização dos instrumentos necessários à vida. Foi aqui que surgiu a escola primária gratuita. À medida que o tempo foi passando, as máquinas foram conquistando mais espaço e o processo de automação nunca mais parou. Com isso, a escola ganhou um novo protagonismo, já que os homens precisaram aprender a desempenhar outras funções.